free until Sim. it is led. Ok. Bem, mais uma conversa, como o Zeferino disse, mais um tema do Brasil, né? Um tema não do Brasil, mas seria um tema universal, mas a proposta é ser um tema brasileiro, mas que pode ser universal também, né? Às vezes, né? Ou só brasileiro, depende. Então, hoje nós vamos falar, a Laura Limpe é especialista em tratamento de relações abusivas, de casais de qualquer tipo de gênero, e ela vai falar conosco sobre essas questões e sobre uma questão que é extremamente hollywoodiana, embora a Laura, sendo atriz, nunca trabalhou em Hollywood, que eu saiba, mas extremamente hollywoodiana. Eu acho que Hollywood foi que implantou muito essa questão pelo mundo afora, que é a questão romântica. É a história de que, se você encontrar seu par ideal, aquela pessoa que você espera a vida inteira e que foi feita para você, você será feliz para sempre. Isso é bastante hollywoodiano e vende muito. Se vende muito, é muito comprado. E se é muito comprado, as pessoas querem muito. Então, vamos falar disso, e é claro que isso existe, alguns casais conseguem, a duras penas, depois de muito trabalho, ter uma vida em comum e viver bem. E nesse muito trabalho não pode existir, ou se existir, tem que ser muito raro, uma atitude e uma palavra abarca essa atitude, que se chama abuso, seja ele de qualquer tipo. Então, passar a palavra para a Laura. Laura, todo mundo, é óbvio que já leu o currículo da Laura e já sabe que Laura Limpe, ela trabalha com isso, com essas questões exclusivamente das relações, e ela vai falar melhor sobre isso com a gente. Então, E obrigada, Laura, por ter aceito o convite. Imagina, eu que agradeço o convite, muito. Agradeço demais por estar aqui com vocês e poder participar dessas conversas, né? Na língua portuguesa, né? Trocando aí com, né, tantos outros lugares e culturas, que, embora a gente tenha, né, a mesma língua, a gente às vezes tem umas diferenças de um lugar para o outro. Então, muito do que eu vou falar aqui, aproveitando a introdução da Frinéia, é referente à realidade, né, do Brasil, mas se expande, né, pelo mundo. Não é uma situação que a gente vive só aqui. Não só a questão do amor romântico, né, como a questão da violência contra a mulher, a questão dos abusos, mas, enfim, eu estou me adiantando. Eu vou começar falando um pouquinho, fazendo uma pequena apresentação, assim, porque eu acho que essa apresentação ela vai tocar, vai explicar um pouquinho como é que eu vim parar nesse lugar, tá? Bom, eu acho, primeiro, né, que esse tema ele é fundamental para a sociedade como um todo, né, principalmente fundamental na vida das mulheres, a importância da desconstrução do amor. E, bom, sou mulher, né? Então, vamos lá, eu sou atriz por formação, né? Essa é a minha vocação primeira. Eu gosto muito de contar que eu estava ali no caminho da psicologia, e aí no caminho tinha uma esquina, eu encontrei o teatro e eu fiquei lá. Eu fiquei um tempinho por lá, um tempo bem grande. Só que eu nunca deixei de me interessar pelo assunto, né? Porque eu acho que eles se entrelaçam. E eu fazia minha terapia também.
Mas como eu era artista e mãe, eu acabei trabalhando num monte de coisa para ter um sustento. E eu tentava que essas coisas tivessem uma relação com o que eu gosto. Então, eu fui figurinista, produtora, assistente de direção, enfim, dramaturgista, fotógrafa, até empresa de marketing digital eu tive, tá, gente? Mas, enfim, nesse caminho, né, com esses entrelaçamentos, duas coisas foram aparecendo, sim, com muita força. A primeira é que muita gente me procurava para falar sobre a vida. Isso era uma coisa que acontecia normalmente. E principalmente sobre relacionamentos e sobre a maternidade. E eu acho que, em parte, é porque eu me casei muito nova, e eu tive filhos muito cedo, e os meus amigos todos ainda não tinham. Então, à medida que ia acontecendo, eles vinham me buscar, né? Por um outro lado, eu acho que já tinha ali uma escuta ativa, né? Eu não era muito boa de dar conselho, não. Não era mesmo. Eu sempre falei muito mais dos erros, sabe? Dos meus erros, principalmente. E aí, nessa época, eu já tinha uma intuição de que a gente não precisa errar, né, para aprender. De que dá para a gente aprender com o erro do outro, né? Eu não acreditava muito nessa história de que sofrimento é um bom professor, porque eu acho que, embora o sofrimento, né, essas situações sejam uma oportunidade de aprendizado, eu acho que nem sempre o que a gente aprende é bom, né? A gente aprende alguma coisa, sem dúvida, mas, às vezes, essa coisa ela é assim, o oposto do que a gente precisa para crescer. Enfim, se sofrimento fosse bom, professor, a gente tinha uma sociedade menos violenta, por exemplo. E não é bem assim que funciona. A segunda coisa que foi assim, entrando nesse atravessamento é que eu fui tomando um rumo investigativo sobre as relações, principalmente as amorosas, porque não era para mim suficiente viver, né? Eu tinha que pensar sobre aquilo. E aí é óbvio que esse tema ele foi invadindo o terreno criativo, né? E virou um tema de pesquisa. E aí, num dado momento, e esse momento é muito importante, acho que não só para mim, eu acho que ele foi importante para muitas mulheres no Brasil, teve um momento de virada, que assim, muitas mulheres ao redor do mundo começaram a aparecer vários movimentos, né, como a hashtag MeToo, né, a hashtag, como é que diz? Meu amigo secreto, entre outros, né, movimentos que foram fazendo a gente pensar, pô, mas essa dor aqui, ela não estava cicatrizada já? Né? Não estava, né? A ferida foi aberta e ela começou a doer. E aí, eu acho que esse incômodo coletivo ele foi muito necessário, sabe? Porque tinha um troço ali doendo, que a gente tinha que olhar, a gente tinha que dar atenção, né? Porque a dor é um mecanismo de sobrevivência do corpo, né? Do ser humano. Então, às vezes, para a gente fazer um movimento de mudança, a gente precisa sair, né, do quentinho, do conforto, e a gente só sai dali com um pequeno incômodo. É uma coisa que fala, pô, se mexe. E eu acho que nós, mulheres também, fomos silenciando essas feridas, a gente foi tapando, né, a gente foi cobrindo, e aí, nesse momento, ficou exposto. Começou a doer de novo, profundamente, e a gente começou o debate começou a ampliar, né? Foi ganhando corpo, as redes sociais, caiu. Bem-vinda. Aí esse debate foi ganhando, né, esse corpo com as redes sociais, expondo essa ferida coletiva, essas feridas que foram silenciadas por gerações e gerações diferentes de mulheres. Isso foi muito bom, né? Porque a gente também foi enxergando a proporção, né? Eu descobri que não tinha uma mulher que eu conhecesse que não tivesse passado por algo semelhante pelo menos uma vez. Às vezes, muitas, inúmeras. Tem uma coisa que é muito potente quando as vozes, né, se somam, porque isso te dá coragem de sair do silêncio, né, de sair da sombra do seu passado, e te dá também um sentido de pertencimento, de que você não está sozinha, isso te fortalece, né? Eu diria que ali foi o início do meu
despertar mesmo, de fato, para a condição de mulher no mundo. Enfim, nesse caminho, aí, um pouco depois disso, eu comecei a fazer alguns trabalhos que tinham foco na violência de gênero, né? E eles me fizeram perceber, aqui é o salto da coisa, que eu estava vivendo um relacionamento abusivo, né? Foi através de um conhecimento que eu não tinha sobre tipos de abuso, tipos de violência, funcionamento dos ciclos abusivos, que eu me dei conta. Aí corta para, né? A gente vai fazer um corte temporal brusco aqui, né? Eu mudei o rumo da minha vida, né? Aí eu acabei virando terapeuta especialista em relacionamento. Fiz especialização em dependência emocional, em relacionamentos abusivos e em abuso narcisista. Só que aí, no meio do caminho, eu fui estudando os tipos de feminismo que existiam também, né? E foi fazendo muito sentido para mim começar também uma formação como educadora parental, né? Isso pensando assim dentro da lógica da prevenção e da conscientização. Está tudo ligado. E hoje eu trabalho especialmente, né, com mulheres. Um dos meus focos principais de trabalho é a prevenção e a conscientização sobre relacionamentos abusivos. E lá em 2021 eu criei um workshop, né, cujo título é parecido com o título dessa conversa, que é chamada A Construção do Amor, onde nele eu abordo a importância da desconstrução do amor para a vida das mulheres. Então, agora, enfim, depois dessa volta toda, eu começo, né? Então, a gente vai falar sobre amor, né? Essa coisa etérea, né? Misteriosa, que tem tantas definições dentro de cada um de nós, diferentes. O amor, ao contrário do que muitos pensam, né? Estou falando aqui do senso comum, ele não é algo que é inerente, né? Ou instintivo. Ele é um aprendizado, né? A gente aprende o que é o amor, como que a gente recebe, como que a gente dá amor, no convívio diário, inicial, com a família, ou cuidadores, né? Mas são esse núcleo primeiro, né? É o lugar onde a gente vai aprender sobre o amor. E muito mais através do que a gente vê, sente e experiencia do que por aquilo que é dito, né? São essas experiências, são esses padrões comportamentais dessa família, são as dinâmicas das relações. Se é, por exemplo, né, uma dinâmica funcional, que eu ouso dizer que é rara, tá, gente? Mas se é uma dinâmica funcional, é uma dinâmica disfuncional, é uma dinâmica abusiva ou é uma dinâmica tóxica, né? Esses tipos diferentes de demonstração de afeto, a comunicação verbal, a comunicação não verbal, todos esses são fatores que vão interferir na forma como a gente vivencia e apreende o amor. Nós somos seres humanos, né? Seres humanos, e por isso, desde o nosso nascimento, a gente precisa do quê? A gente precisa do contato, a gente precisa de cuidado, né? A gente precisa de algum afeto, senão a gente morre. E as nossas primeiras relações, né, que vêm dessa dinâmica, desse sistema familiar, elas marcam a vida da gente para sempre. Tem uma frase que eu gosto muito, eu não sei se vocês conhecem a Elisama Santos. Ela é educadora parental também, trabalha com comunicação não violenta, escritora. Ela tem uma frase que é assim: a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. Forte, né? E é isso. Então, a gente está lá atrás, né? No núcleo familiar, tendo o nosso primeiro contato com afeto, com amor, né? Com a relação. E vou fazer um parênteses aqui para falar que essa questão toda da educação parental, ela é muito recente na evolução humana da sociedade, né? Porque até bem pouco tempo a violência ela era completamente naturalizada na educação e nas relações familiares, tá? Não é à toa que muita gente aqui no Brasil, eu não sei como é que é aí para vocês, mas assim, no Brasil tem uma frase clássica para as pessoas da minha geração, pelo menos,
que é assim, eu apanhei, mas eu não morri. É horrível isso. Geralmente ela vem acompanhada de um riso, né? Tem outras que é engole o choro. Ou ainda, se você não parar de chorar, eu vou te dar motivo para chorar. Ou então vai chorar na cama, que é um lugar quente. Eu podia ficar aqui 2 horas só falando, reproduzindo frases que são extremamente violentas e que foram completamente naturalizadas mesmo, sabe, na nossa sociedade. E elas vêm sendo ditas por pais, ou o que é pior, por filhos, né, que é para justificar a violência sofrida. Eu apanhei, mas eu vivi. Isso é muito violento. E a gente não percebe, porque a gente está inserido, né, nesse contexto. Vamos juntar isso, que demorou muito tempo para a gente começar a reconhecer, né, a criança como um ser humano que merece acolhimento, entendimento, que tem direito a se expressar, né, que tem sentimentos, direitos. Eu não sei em outros lugares, mas no Brasil, outro clássico da minha geração é que tinha uma mesa separada para as crianças. Por quê? Porque criança não é gente ainda, não é pessoa, né? Que dirá se intrometer numa conversa, dar uma opinião, dizer que alguma coisa está incomodando ou que não gosta de uma determinada situação ou coisa. Enfim, a maioria de nós teve uma infância violenta e veio de famílias disfuncionais. Ponto. Tem um trecho do livro Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks, que eu gosto muito, que eu vou fazer muitas referências a ele aqui. E esse trecho diz... Eu vou ter que ler, tá, gente? Ele diz assim, ó. A grande maioria de nós vem de famílias disfuncionais, nas quais nós fomos ensinados que não éramos bons, nas quais fomos constrangidos, abusados, verbal e ou fisicamente, e negligenciados emocionalmente, mesmo quando nos ensinavam a acreditar que éramos amados. Para a maioria das pessoas, é simplesmente ameaçador demais aceitar uma definição de amor que não nos permitiria mais identificar o amor nas nossas próprias famílias. Muitos de nós precisamos nos apegar a uma ideia de amor que torne o abuso aceitável, ou que, ao menos, faça parecer que, independente do que tenha acontecido para a gente, não foi tão ruim assim. Não é por acaso, né, que a gente pode confundir facilmente o quê? Controle com cuidado. Ou cuidado como amor, sendo que cuidado é só uma parte, né, do amor. Como a gente não quer enxergar que sim, que houve algum grau de violência, de abuso ou de negligência na nossa família, a gente dá um monte de justificativas para a gente intolerar o que é intolerável. Porque só assim a gente pode seguir em frente, reproduzindo aquilo que a gente aprendeu e justificar. Então, a gente tem aqui a família, né? Aí, o que vem depois? Vem a sociedade, a cultura, política, escola, religião. Então, a gente tem esse indivíduo com as suas subjetividades. E ele é jogado num meio, num ambiente, onde ele vai aprender também a como se relacionar. Mas o que a sociedade, né? A cultura, a política, a escola, a religião, o que eles vão reforçar nesse indivíduo sobre o amor? Em que mundo nós vivemos? Num mundo onde esses sistemas, né, na sua grande maioria, eles foram construídos sobre uma ótica que é patriarcal. É um sistema de privilégios para os homens que submete as mulheres ao espaço privado, tratando a mulher como um objeto, negando a sua condição de sujeito. Enquanto isso, o corpo do homem é livre, é autônomo
e a ele é concedido o direito ao espaço público. Então, da mesma forma, né, que a gente aceita os padrões de gênero que nos foram impostos, a gente aceita junto toda uma construção sobre como cada um desses papéis que a gente deve cumprir deve se comportar. E qual é o comportamento que a gente tem observado? A gente tem um masculino tóxico e a gente tem um feminino que é submisso. A construção dessa masculinidade tóxica, que é opressiva, né? E dessa feminilidade submissa, que é oprimida, ela está diretamente ligada à violência de gênero. Eu não sei se vocês já assistiram um documentário, tem no YouTube, dublado e legendado, tá, gente? O nome desse documentário é The Mask You Live In, a máscara na qual você vive. Esse documentário é muito interessante porque ele levanta assim, uma série de questionamentos que são muito pertinentes sobre a conexão entre a violência que as mulheres vivem e a masculinidade tóxica. Esse documentário ele começa com uma voz que narra em off uma situação da infância desse homem, tá? E ele diz mais ou menos assim, minha memória mais antiga é do meu pai me levando até o porão da minha mãe e me ensinando a dar golpes e socos. Foi lá que ele me disse, essas palavras, né? Seja homem, para de chorar, para com essas emoções. Se você vai ser homem no mundo, você precisa controlar as pessoas e as situações. E aí ele segue, né, falando como ele sentiu uma vergonha profunda, né, depois de passar por essa situação com o pai, e chorando, ele sai, né, do porão, se sentindo como? Se sentindo que ele não era homem o bastante. Aí o que acontece, né? Depois segue falando sobre ele, e ele conta que ele foi se esconder aonde? No futebol, que é a epítome do que significa ser homem nessa cultura. Ele achou que ele ia poder se esconder atrás dessa fachada e projetar essa imagem, né? Que, de alguma forma, ele ia poder representar essa hipermasculinidade, e essa hipermasculinidade ia validar quem ele era. Aí aqui eu vou abrir outro parênteses, que é para eu contar uma história pessoal para vocês. O meu filho menor, ele vem passando assim, por um certo bullying, né, na escola. Porque as crianças chegaram naquela idade que elas começam a formar tribos, né, grupos. Aí você tem meninas de um lado, meninos do outro, e todo mundo quer pertencer a um grupo, né? Mas o que a gente vê? É que os meninos que não correspondem, né, ao grupo, por exemplo, o meu, que não gosta de jogar futebol, né, que não se identifica com brincadeiras que são brutas, esses meninos, o que acontece com eles? Eles são excluídos. O que acontece nessa exclusão para os homens? Você vira o alvo. Você não é considerado menino, homem, suficiente, né? Então, você é tratado de que forma? Você é tratado que nem as meninas. Como é que as meninas são tratadas? Mal, né? De forma desrespeitosa. Elas são menosprezadas, elas são excluídas. Se um menino quer diminuir o outro, tá? Porque ele não corresponde a esse padrão social, ele chama do quê? Ele chama de menina, mulherzinha. Isso, gente, acontece a vida inteira. Na adolescência, na fase adulta. Como tudo isso começa ali, né? Por volta dos 7, esse comportamento agora que eu estou falando, ele é o comportamento social, tá? Ele não é necessariamente o mesmo comportamento que é apresentado em casa. Agora, você imagina, se em casa esse comportamento é reforçado. Vamos juntar isso, tá? A cultura toda que cerca a gente, na qual a gente está inserido, que é uma cultura o quê? Ela é uma cultura hipersexualizada. As crianças também, por volta dessa idade, 7, 9 anos, elas começam a apresentar uma intensa curiosidade sobre a sexualidade.
né? Tem pesquisas que apontam que os meninos consomem mais pornografia, quer dizer, consomem mais não, eles começam a consumir pornografia aos 9 anos de idade. E a pornografia, ela constrói, desde cedo nos homens, né, uma visão sobre o relacionamento com a mulher que é falsa, que objetifica a mulher, que muitas vezes é violenta, né, que é desrespeitosa e que é voltada para a performance masculina. Está todo mundo sofrendo, gente. Está todo mundo, está ruim para todo mundo. Aí eu vou voltar lá para o documentário, porque aquele homem, né, que entrou para o futebol, ele faz uma reflexão, né, de que se o pai dele visse como ele era forte e poderoso, ele ia respeitar isso. E aí, sim, ele daria o amor e a atenção que ele queria desesperadamente. Então, ele conclui dizendo que uma das frases mais destrutivas da nossa sociedade é: seja homem. Da mesma forma que as mulheres foi, né, delegado o espaço privado, íntimo, aos homens foi delegado o espaço público, social e de trabalho, foi negado também aos homens o espaço privado, tanto quanto é negado o espaço público às mulheres. Porque se os homens fazem um movimento contrário ao público, né, e querem se conectar com as suas emoções, expressar o seu íntimo, né, ocupar o espaço da casa, por exemplo, cuidar dos filhos enquanto a mulher trabalha, ele é considerado o quê? Ele é considerado fraco, não é masculino o suficiente. E a mulher também é considerada menos feminina quando ela ocupa espaços que antes eram destinados aos homens. No fundo, o que todo mundo quer? A gente quer amor, a gente quer atenção, a gente quer ser cuidado, né, respeitado por quem a gente é de verdade. Se a gente não recebe, né, amor e atenção, a gente acaba vestindo uma máscara para receber aquilo que a gente deseja. É um exemplo muito extremo, tá, gente? Um exemplo extremo disso é o TPM, né, o transtorno de personalidade narcisista. Aqui a gente tem a Tariana Rocha, ela, sim, é uma expertise no assunto. Ela tem um vídeo, ela tem vários, tá? Mas ela tem um vídeo que é muito emocionante. Eu fiquei tocada porque, assim, eu já, né, quem conhece algum narcisista, tem um convívio próximo com o narcisista, sabe que é muito difícil e que é muito sofrido, né? Mas ainda assim eu me emocionei com essa história que ela conta, que é nada mais do que a triste história do narcisista, que é quem? Essa criança que passou por uma série de traumas, né, e vergonhas que eram tão intoleráveis para a psique dela, que ela cria um falso eu, né? Ela olha para quem ela é e ela se sente um lixo, o pior ser humano que existe. Isso é insuportável. Aí esse eu antigo, né, ele é morto. Isso é um mecanismo de sobrevivência. Eu não vou mais ser isso daí, esse lixo, essa coisa. Eu vou criar um falso eu. Porque tudo que ela é nunca vai conseguir amor. É isso que ela sente. E esse novo eu surge para ganhar validação, né? Esse é o transtorno de personalidade narcisista. Essa nova personalidade, ela consiste num uso constante de máscaras, né? Necessidade de validação constante. Não à toa, eles são mestres na arte de manipular. Até porque eles não têm capacidade de empatia, né? Mas, enfim, fui parar no narcisismo, que é muito interessante, desculpa, gente. É muito interessante, mas não é o tema. Enfim, tudo isso para eu falar das máscaras, né? Vamos voltar para as máscaras. Nos homens, a máscara da masculinidade tóxica, ela representa poder, validação e manutenção do status quo, né? E o que é essa masculinidade? Ela é a rejeição, né, de tudo que é considerado feminino. Então, eles não podem entrar em contato com as suas emoções, sentir medo, dor, chorar, falar sobre os sentimentos, mas eles podem ter raiva,
né? Eles podem falar sobre o corpo das mulheres que eles desejam, não o que eles sentem sobre a mulher por quem ele tem interesse, né? Eles podem falar sobre dinheiro, sobre ser o melhor. Enfim, essa construção toda ela vem da educação parental, mas também do sistema educacional e da sociedade como um todo. E nas mulheres, qual é a máscara? A máscara das mulheres é a máscara da boazinha, que quer agradar, é a cuidadora, é a salvadora. Também tem a ver com aceitação, né? Com validação. As mulheres têm uma tendência, né, um condicionamento maior, em acreditar que a felicidade delas está atrelada ao outro. Olha o amor romântico aí, né? Não é à toa. Durante séculos, historicamente, as mulheres dependeram da lógica patriarcal para ter o seu valor e seu lugar na sociedade, né? Da propriedade do pai, ela sai para ser propriedade do marido. Então, para a gente entender como era retratado, né, o papel que cabia à mulher, eu trouxe aqui algumas frases. Pitágoras, por exemplo. Vamos lá. Pitágoras, 500 anos antes de Cristo, já dizia: há um princípio bom que criou a ordem, a luz e o homem, e um princípio mau que criou o caos, as trevas e a mulher. Aí você tem Aristóteles, que por sua vez acreditava que a mulher era inferior ao homem. O escravo não tem vontade. A criança tem, mas incompleta. A mulher tem, mas impotente. Aí vem Rousseau. A mulher tem mais espírito, o homem mais gênio. A mulher observa e o homem raciocina. Kant aconselhava os professores: não deves dar uma aula fria e especulativa, mas antes elegante, com floreios e ditos espirituosos. A sabedoria das mulheres não provém do pensamento, mas do sentimento. Schopenhauer considera a mulher um ser, antes de tudo, destinado a parir filhos fortes. E se há exceções no âmbito artístico e científico, são apenas aqueles que confirmam a regra. Nietzsche foi explícito ao dizer que se a mulher tem inclinações eruditas, provavelmente tem algo de errado com a sua sexualidade. Em comum, todos eles citam a natureza feminina como trivial, leviana, quando não maligna. E essa mentalidade ela só começa a mudar um pouquinho por volta do século XVIII. O Diderot, por exemplo, percebe que a mulher é como um homem, ou seja, um ser humano. Voltaire vai apontar algumas das injustiças que sofrem as mulheres, mas é Condorcet que depois, né, não só vai considerá-las iguais aos homens, como vai atribuir as diferenças na educação recebida por ambos. Tentei compartilhar a tela, gente, mas não consegui. Mas tudo bem, vamos lá. Mas, Laura, já está aí. Sim, não, é falta de habilidade minha. Vocês fizeram tudo certo. Vamos lá. E o que a gente tem hoje, então? A gente tem hoje adultos, né, que estão o tempo todo querendo provar a sua masculinidade, o seu poder, e a gente tem adultas que se diminuem para caber e para se preservar. A Simone de Beauvoir, no seu livro O Segundo Sexo, ela diz: não se nasce mulher, torna-se mulher. Né? Isso significa que há um conjunto de símbolos, de significados, de significantes que vão ser definidos, né, como característica antes do ser, né, antes mesmo de nascer. Né? E essas definições elas são perigosas, né, porque elas vão dar características não só materiais, mas na subjetividade. Por exemplo, o homem não chora. A gente poderia dizer também que não se nasce homem, torna-se homem.
tudo isso é uma construção, assim como o amor. Enquanto, né, a gente fala sobre a importância da desconstrução do amor para a vida das mulheres, né, a gente tem que analisar e trazer à luz todo o contexto em que o amor é aprendido, né? Por isso, desconstrução do amor. Para a gente poder fazer, posteriormente, uma construção do amor, mas de uma forma consciente. Por que isso é importante? Porque numa sociedade machista como a nossa, onde o amor romântico ainda está no ideário coletivo, a diferença entre a vida, tá, e a morte de uma mulher, ela pode estar na forma como ela vai entender o amor, como ela vai dar e receber amor, como ela vai vivenciar as relações com autonomia e liberdade, inclusive a forma como ela se relaciona com ela mesma. Né? Sem falar no conhecimento do que são os relacionamentos saudáveis, tóxicos, abusivos. Como é que a gente vai reconhecer que não é amor, que representa perigo, se a gente está acostumado com relações que mesclam abuso, cuidado, carinho, né, que estão disfarçadas de amor? Muitas mulheres, né, na vida adulta já, elas acabam repetindo o padrão de viver relacionamentos abusivos ou tóxicos que elas vivenciaram lá na infância. E tem umas outras tantas ainda que elas vão escapar do seu núcleo familiar, que é disfuncional, né, entrando no relacionamento. Ou seja, ela sai da propriedade do pai para ser a propriedade aí do marido, do namorado, o que quer que seja. Né? Tem uma coisa que, assim, essa sequência, vamos seguir o padrão comportamental social, que é um padrão linear e que obedece a uma lógica pré-estabelecida, que é o quê? Heteronormativa e patriarcal. Né? Namora, casa, tem filhos. Essa é a evolução das relações para a maioria das mulheres ainda. Então, assim, quando a Bell Hooks, né, propõe um novo olhar e uma compreensão sobre o amor, e pensar o amor como uma ação ao invés de um sentimento, ela traz o quê para a gente? Ela traz a proposta de que a gente rompa com a ideia de que a gente não tem controle sobre os nossos sentimentos, né? De que a gente possa assumir a responsabilidade por eles. Porque se as ações têm consequência e a gente é capaz de aceitar isso, por que também não pensar que as ações moldam os sentimentos? Porque assim, talvez caiam por terra as convenções de que pais amam seus filhos, de que a gente cai de amores por alguém, né? To fall in love, essa queda livre. Cadê, né, o nosso exercício de desejo, de escolha? Cai também a convenção de que crime passional existe, ou seja, matou porque amava demais. A gente tem que confrontar, né, de frente o fato que, sim, tem pais que não amam seus filhos, né, de que amor não é abuso, que no amor não cabe violência, de que não existe amor no sentido do relacionamento ideal, né, que a Frenéia estava falando lá no início, alma gêmea, tampa da panela, metade da laranja que te completa. Encaixar, né, forçar para caber, isso não é amor. Isso pressupõe que um está se diminuindo para caber no outro. E quem se diminui, geralmente, é a mulher. O amor romântico, ele leva a gente a desejar o impossível. Né? Aí os filmes de Hollywood, seriados, culturas, músicas. A gente fica nessa perseguição, né, ao impossível e a gente acaba não percebendo o amor possível, o amor real. Onde duas pessoas incompletas, né, elas sim, onde não duas pessoas incompletas, digo, né, se encontram e se fundem e viram esse ser simbiótico. Não,
duas pessoas completas, né? Inteiras, autônomas, que têm autorresponsabilidade pela própria felicidade, mas que escolhem estar juntas, né? Porque elas querem, porque é um projeto de crescimento e de aprendizado conjunto e perpétuo. Enquanto houver relação, vai ter um crescimento, mudança e aprendizado. Falando em mudança, né, sabendo que a gente está, né, em constante mudança, e a gente tem que entender que esses primeiros acordos da relação, eles vão se modificar à medida que a gente muda, né, individualmente. Porque eu acho que não existe traição maior em uma relação do que a traição a quem a gente é. Isso não se sustenta. Não dá para as máscaras ficarem em relação. E se na relação avança em direção ao futuro, né, e muda, querer manter tudo igual na relação é uma traição não só a si, como ao outro. Para essas mudanças elas operarem de uma forma que seja favorável para os dois, desculpa, a gente está com a garganta seca. O que a gente precisa? A gente precisa de comunicação, né? E para uma comunicação ser possível, né, é necessário respeito, confiança, né, escuta. Mas não é só isso, né? É necessário que a gente tenha contato com os nossos próprios sentimentos, né? Saber gerenciar as emoções, ter um vocabulário emocional, né? Tá aberto à vulnerabilidade do outro, né? E disposto também a ser vulnerável. Lembrando que mesmo com tudo isso, é necessário também reconhecer o limite do outro e respeitar, né? E também aprender a estabelecer os seus próprios limites. E para a gente ser capaz de estabelecer os nossos próprios limites, a gente precisa de autoconhecimento. Então, são muitas coisas, né? São muitos fatores. Eu só queria fazer uma pequena pausa para falar que essa conversa toda que a gente está tendo aqui hoje, tá? Ela está pautada, gente, na lógica cis, heteronormativa e em relacionamentos padrão. Tá? Eu estou dizendo isso porque eu não sei quem é que está assistindo, né? E porque, enfim, também é importante dizer que isso daqui é um pensamento binário, né? Homem, mulher, masculinidade, feminilidade. Eu não estou incluindo aqui as outras formas da gente se relacionar, que fogem, né, ao padrão linear da sociedade. Eu não estou incluindo aqui questões como, por exemplo, sexo biológico, genital, identidade de gênero, né? Não só porque isso é um papo que se estende muito, mas também porque quando a gente fala, né, sobre violência de gênero, é importante também a gente olhar para esse pensamento binário, homem, mulher. Porque se a gente for pensar bem, tudo aquilo que se opõe à masculinidade tóxica, que está atrelada ao homem cis heteronormativo, tudo que se opõe a isso acaba se hermanando, né, a situação das mulheres, como travestis, crossdresser, homens e mulheres trans, né, homens cis sem pênis, mulheres cis sem útero e sem peito, bissexuais, assexuais, homens femininos, mulheres masculinas, pessoas intersexo, pessoas não binárias. Está tudo hermanado, está tudo em oposição, né? Não é à toa, Frené disse lá no início, né, que quando a gente fala de feminicídio, o Brasil é o quinto, então, ocupa o quinto lugar no mundo. Agora, quando a gente fala de transfeminicídio, por exemplo, é o primeiro, embora seja o país que mais consome pornografia trans. Objeto, né? Desejo, né? Submissão, poder. Enfim, a lógica toda, né, desse pensamento binário e da violência, das violências, ela está profundamente associada também à objetificação. Mas, enfim, né, vamos voltar para o amor, ou melhor, o desamor. Quando a gente confronta
o desamor, né, de uma forma honesta, isso passa a ser uma espécie de cura, né, e de proteção. A gente tem que ressignificar o amor. A gente tem que desconstruir para reconstruir o que ele representa. E aí eu volto de novo a falar da infância. É como a gente faz na vida, né? A gente vive retornando à infância. A infância é o chão que a gente pisa a vida inteira, né? Voltando à infância, não tem nada que crie mais confusão sobre o amor para uma criança do que as punições severas e duras que muitas vezes são dadas pelos adultos, né, que elas foram ensinadas a respeitar e a amar. São os adultos da vida dessa criança, né, que deviam ensinar para elas que existe uma forma da gente regular as nossas emoções, né? Mas esses adultos que educam, eles tampouco sabem regular eles mesmos as próprias emoções, né? O repertório e o vocabulário emocional, ele é pobre. Eles não tiveram um canal de comunicação, de acolhimento com os seus sentimentos e com seus pais. É um ciclo nocivo, que vai perpetuando e vai reproduzindo padrões por gerações. Tem um outro lado dessa moeda aí também, né? Que é a negligência. Então, você tem ali, né, essas penalizações, e você também tem a negligência, que pode ser a permissividade excessiva, né? A falta da presença, do tempo de qualidade, o excesso de coisas que são compradas para suprir uma ausência. Aí a gente vai colocando o amor de uma forma que a gente acaba subentendendo ele sempre numa lógica de punição e recompensa. Está fazendo sentido? De qualquer forma, gente, esses adultos, de um lado ou do outro, eles vão crescer e vão relatar que eles tiveram uma infância sem amor, tá? Ou que, enfim, vão dar justificativas, das quais a gente já falou, para todos os abusos, negligências, abandonos emocionais que eles sofreram. Agora, o amor também pressupõe justiça, né? Porque as crianças elas são sujeitas à família. Essa família, muitas vezes, ela opera, né, de uma forma que é autocrática, que é fascista. É terrível falar isso, mas é isso. Os pais são esses governantes absolutos e as crianças são propriedades desse governozinho que faz delas o que bem entende. Então, para dar um exemplo, muita gente não considera um beliscão uma agressão, né? Ou um grito. Acham que isso não é nocivo na educação de uma criança. Eu não sei como é que é aí, tá, gente? Estou falando aqui de uma realidade no Brasil. Agora, vamos pegar, né, esse beliscão e esse grito para educar essa criança e vamos transferir isso para um casal, tá? Você está ali com o seu casal de amigos e aí a mulher faz uma coisa que desagrada ao marido e ele dá-lhe um beliscão, grita com ela, e se ela começa a chorar, ele manda engolir o choro. A gente é mais capaz de reconhecer a violência quando a gente substitui as crianças por adultos. Né? A gente não força adultos a... Abraça a tia. Abraça a minha amiga aqui, fulano, ô Zeferino. Abraça aqui a minha amiga, pô, dá um beijo nela. Que mal educado. A gente não faz isso com adultos. E a gente faz isso com as crianças. E elas são obrigadas de uma certa forma, violentar a sua própria vontade. E elas aprendem a fazer coisas que não querem para agradar, por educação. Isso é muito sério, gente. Isso está muito conectado, né, com a educação de muitas mulheres e a forma como abusos acontecem e acabam sendo não só aceitos, como não percebidos, porque eles estão inseridos nessa lógica, né, da boa educação. Ó, de novo a máscara da boazinha. Então, vamos lá. Se essa naturalização, né, da violência, se ela começa na infância,
é porque a gente teve as nossas necessidades, nossas vontades e nossos direitos muito desrespeitados ainda na família. E aí, por falar em família, eu vou trazer aqui que provavelmente vocês já sabem disso, quem não souber, eu acho muito interessante. Eu gosto dessa coisa da etimologia das palavras. A palavra família, ela tem origem no latim famulus, que é o conjunto de escravos domésticos considerados como parte dos bens do patriarca. Quais são os outros bens? Né? Além da propriedade dos escravos, a mulher e os filhos. Aí eu volto lá em Aristóteles. O escravo não tem vontade. A criança tem, mas incompleta. A mulher tem, mas impotente. Enfim, a gente precisa, gente, muito autoconhecimento, né? E de muito trabalho de autoconscientização, de conscientização, de prevenção e uma mudança também na educação para a gente romper esse ciclo, porque a sociedade perpetua a violência como o quê? Como uma forma de impor autoridade. Então, se você sair perguntando para as pessoas, tá? Batendo aí de porta em porta, perguntando para os seus vizinhos, se eles apoiam a violência doméstica, praticamente todo mundo vai dizer que não. Agora, se você explicar para os seus vizinhos, né, que a gente só vai acabar com a violência doméstica se a gente desafiar o patriarcado, e que isso significa não aceitar mais a ideia de que homens deveriam ter mais direitos e privilégios do que as mulheres, por conta de questões biológicas. Ou então, que os homens não deveriam ter poder para dominar as mulheres. As pessoas vão parar de concordar imediatamente. Sabe? A Bell Hooks explica esse fenômeno bem. Ela fala que existe, né, uma distância entre os valores que a gente diz defender e a nossa disposição de fazer o quê? O trabalho necessário para que a gente possa conectar pensamento com ação, teoria com prática, né, para concretizar esses valores. E assim a gente poder criar uma sociedade mais justa. E aí ela continua, né? Porque é óbvio que não interessa para o status quo conservador, né? Nos encorajar a confrontar o quê? O nosso medo coletivo do amor. A adoção geral de uma ética amorosa, o que ela significa? Ela significa que todos nós íamos ter que nos opor a muitas das políticas públicas que os conservadores aceitam e apoiam. As culturas de dominação, elas se apoiam no quê? Elas se apoiam no cultivo do medo. É uma forma de garantir a obediência. O medo é a força primária que mantém as estruturas de dominação, né? Então, ele promove o quê? Ele promove o desejo de separação, o desejo de não ser reconhecido. Quando somos ensinados, né, que a segurança está na semelhança, qualquer coisa diferente vai parecer uma ameaça. Quando a gente escolhe amar, né, a gente escolhe se mover contra o medo, contra a alienação, contra a separação, né? Contra o quê? As injustiças. A escolha por amar, ela é uma escolha por se conectar, por encontrar o outro. O amor, ele precisa ser desmitificado. Ele precisa de definições muito claras, né? E essas definições, elas têm que ser ensinadas ainda na infância. E essas ações do amor, elas não podem estar contaminadas com abuso. A gente tem que ser capaz de ensinar sobre os limites sem punir, porque ter autorresponsabilidade pelos nossos atos também leva a gente a aprender a ter autorresponsabilidade pela nossa felicidade. Eu voltei de novo, né, na infância, para finalmente chegar num outro ponto. A casa.
A casa, ela é o espaço de maior violência para as mulheres. No último estudo que tem, que eu vou tentar mostrar aqui para vocês os dados, 53,8% das mulheres sofreram violência dentro de casa. Isso é maior do que todos os outros ambientes somados. Quer dizer, a casa, né, o oikos, aquele espaço privado, íntimo, onde era para a gente se sentir seguro, ele é o espaço mais violento para a mulher. E aí, no isolamento social que a gente teve por conta da pandemia, né, 48,8% da violência sofrida aconteceu em casa. Aí, o que isso quer dizer? Que com o relaxamento da pandemia, a gente achava que isso ia diminuir. Mas não. Esse primeiro dado que eu dei é o dado desse ano. Teve um aumento. Tem uma outra pesquisa, deixa eu procurar aqui, que diz assim que a casa ainda é o principal palco, não só das violências que foram analisadas pela pesquisa, né, mas também é o lugar onde acontecem as mortes, ou seja, as violências que são mais letais. Não é na rua, como a gente pode imaginar, é dentro de casa. Na maior parte dos casos, 73,7%, o autor da violência ele é conhecido pela vítima. Os principais autores da violência são quem? São os companheiros, são os ex-companheiros. E esse ano, gente, pela primeira vez, tá? Os ex-companheiros tomaram a frente. Antes, eles estavam à frente dessa violência contra as mulheres. Agora, os ex-companheiros estão ganhando. Eles são os principais autores das violências mais graves. Em 2017, né, os ex eram citados como autores em 16% dos casos. Em 2003, eles chegaram a 31,3%. Tem evidências, sabe, nacionais e internacionais, que apontam para o maior risco de violência após uma tentativa de término da relação. Tem um relatório que foi produzido pelo Ministério Público de São Paulo, que se chama Raio-X do Feminicídio em São Paulo. Ele analisou 364 denúncias em casos de feminicídio, né, que aconteceram entre 2016 e 2017. E ele identificou que, em 45% dos casos, a motivação para o crime era a separação recente do casal, ou um pedido para terminar. Aí entra uma questão chave para toda essa conversa que a gente está tendo aqui, né? Que é o fato de que, ao mesmo tempo que sofrer violência pode gerar o desejo na mulher, né, de se separar, ela pode ser intensificada com o rompimento da relação, porque o companheiro não vai aceitar a separação. E isso a gente vê diariamente, porque na televisão está passando todo dia, tem um caso de feminicídio, onde o ex-parceiro, o ex-companheiro, o ex-marido, o ex-namorado, na tentativa, né, de exercer o seu papel de dominação sobre a mulher, ele tenta reatar. Ou então ele pune ela pela decisão de terminar a relação, usando violência, muitas vezes letal. Isso é muito importante, gente, eu estou sublinhando isso aqui, porque o fim do relacionamento era para significar o fim da violência doméstica. E muitas vezes ele acaba tendo um efeito inverso, né? E aí, quando a gente fala de enfrentamento à violência doméstica, a gente tem que levar em conta que ele é um fenômeno que realmente é muito complexo, porque não basta a gente apontar o término do relacionamento como uma solução. A gente tem que oferecer para essas mulheres condições para que elas possam terminar de uma forma segura, sem que isso aumente ainda mais o seu risco de sofrer violência. Tem uma outra questão que entra aí,
que é assim, a participação feminina, né, da mulher no mercado de trabalho. Então, ao mesmo tempo que a gente tem, né, que trabalhar essa mulher para reestruturar a vida dela, né, dessa vítima, e para que ela tenha, ou mantenha, ou conquiste, ou reconquiste, né, uma autonomia financeira, porque isso seria uma possível solução para ela poder se separar, para interromper a violência doméstica, eliminar, né, essa dependência financeira do parceiro. Agora a mulher tem essa oportunidade de terminar a relação, não só porque ela tem, né, independência financeira, que pode encerrar a violência, mas porque ela consegue se separar do agressor, ela não consegue encerrar. É muito doido, porque um dos maiores motivos para as mulheres não separarem é porque elas não conseguem, não têm autonomia financeira. Aí, quando elas conseguem se separam, isso piora a situação. É assustador. Aí eu vou dar alguns dados aqui para vocês, tá? A gente tem aqui, ó, enquanto 32% das mulheres que trabalham ou estão procurando emprego sofreram algum tipo de violência nos últimos 12 anos, né, 12 meses anteriores, né, à pesquisa, esse percentual foi de 20,8% entre as mulheres que não são economicamente ativas. Então, tem um fator também da mulher estar ganhando espaço que incomoda. A gente pode interpretar isso, né, dessa forma, de que a independência financeira ela permite a separação e que, consequentemente, se segue de agressão por parte do parceiro que não aceita, e ainda que essa participação da mulher no mercado de trabalho, né, acaba aumentando alguns conflitos no casal, na medida, né, de que esses papéis de gênero tradicionais são possivelmente colocados em xeque, isso intensifica a violência, resultando na separação, e muitas vezes na violência e morte. Antes de tentar aqui compartilhar com vocês os dados dessa pesquisa desse ano, eu vou falar só umas coisas importantes, tá, sobre essa pesquisa. Essa pesquisa ela fala, né, das formas de violência sofridas por mulheres a partir de 16 anos. Tá? Vejam bem, aqui as crianças também não estão incluídas. Mas, enfim, o que choca é que, nesse último ano, todas as formas de violência contra a mulher cresceram em 2022. Quer dizer, o Brasil ficou ainda mais inseguro para a gente. E aí, esse estudo que eu vou mostrar para vocês, ele aponta fatores que são centrais no agravamento desse cenário. E o primeiro deles, ele tem a ver com o quê? Com o desfinanciamento das políticas de enfrentamento à violência da mulher por parte do governo federal nos últimos 4 anos. Foi o menor aporte em uma década. E a gente sabe que sem recurso financeiro a gente não faz política pública. A gente teve também a questão da pandemia, né? Da Covid-19. Ela comprometeu muito seriamente, né, o funcionamento dos serviços de acolhimento às mulheres em situação de violência. A gente teve restrição dos horários de funcionamento, né, dificuldade que as medidas de isolamento impunham para a circulação, né? A gente teve redução nas equipes de atendimento. E tudo isso afetou em algum grau os serviços de saúde, assistência social, segurança, o acesso à justiça. E tem ainda um terceiro ponto, né, que a gente pode destacar. E ele tem relação com a política de movimentos ultraconservadores. Eles se intensificaram na última década, elegeram, dentre outros temas, a igualdade de gênero como um tema a ser combatido. A gente tem, por exemplo, o movimento Escola Sem Partido, né, que incluiu esse assunto na sua abordagem já em 2011, e que ele combate o tema, né, através de intimidação a docentes, proposição de projetos de lei
que atacam a inclusão de questões que são relativas à igualdade de gênero, de raça e de sexualidade nos conteúdos escolares. A violência, né, que atinge mulheres, meninas, enfim, ela tem raiz nos diferentes valores que são atribuídos culturalmente para homens e mulheres, né, que determinam a expectativa dos seus comportamentos. É a desigualdade de gênero nas relações entre homens e mulheres, que foi consolidada ao longo de centenas de anos, que vai desenhar essas assimetrias, né, que vai produzir relações violentas através de comportamentos que induzem as mulheres à submissão. E esse processo, ele se intensificou na sociedade brasileira, com a eleição do político de extrema-direita, Jair Bolsonaro. Se a eleição do Bolsonaro é um sintoma, né, de uma sociedade em que grupos ultraconservadores encontram espaço para crescer, foi na sua gestão que a violência política, a violência contra jornalistas, especialmente mulheres, e a radicalização de uma parte grande da população se consolidaram. Tem uma antropóloga, Adriana Dias, que no ano passado ela publicou um estudo, né, que mostra um crescimento de 270,6% no número de grupos neonazistas no Brasil. O que esses grupos têm em comum, né? Eles promovem o ódio a feministas, negros, né, a população LGBTQIA+, e judeus. E aí tem uma outra pesquisa recente, que ela foi conduzida pela Monash University, em parceria com a ONU Mulheres, que ela buscou compreender como é que a expansão, né, do extremismo violento na Indonésia, em Bangladesh, nas Filipinas, como é que ele reverberava na agenda de gênero. E aí, como resultado, eles acabaram concluindo que as atitudes machistas, né, e o suporte para os comportamentos violentos contra mulheres, eles constituem os fatores que são mais fortemente associados ao apoio à violência em geral. Nos 3 países que foram estudados, né, as pessoas que apoiam a violência contra a mulher, e que possivelmente são as autoras, né, dessa violência, elas são 3 vezes mais suscetíveis a apoiar o extremismo, sabe? Ou seja, apoiar que práticas violentas sejam empregadas para que se alcance o quê? Objetivos que são ideológicos, políticos ou religiosos. Vamos aos dados. Eu vou ver se eu vou compartilhar agora. Espera aí. Vocês estão conseguindo ver? Não, não. Então, peraí. Não, Ok, acho que agora vai. é onde que compartilha. Oi? Já Sim, está. sim. Agora sim. A gente tem aqui, né, essa é a pesquisa desse ano, que se chama Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil. Essa é a 4ª edição, tá? Ela é bem recente, gente, ela é de agora, de março, se não me engano. Né? E ela foi realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, junto com o Instituto de Pesquisas Datafolha. Aqui tem só alguns dados, tá, gente? Porque ela inteira, eu não sei se vocês estão conseguindo me ver. Então, ela inteira, ela é isso daqui. Tá? Eu acho que essa é menor do que as outras ainda, mas são mais de 50 páginas, muito detalhadas. Não dava para trazer tudo isso. Então, eu trouxe algumas coisas para pontuar. Então, a gente tem aqui, por exemplo, violência ao longo da vida, né? Epidemia de violência. Eu vou ler aqui embaixo já os números. 21,5 milhões de mulheres sofreram violência física e ou sexual por parte de parceiro íntimo ou ex. Isso supera a média global estimada pela OMS. 33,4%. A OMS 27%.
Aí a gente vai nas principais formas de violência provocadas por parceiros íntimos ou ex. E aí tem uma coisa curiosa aqui, que antes sempre esteve na frente a violência física. E agora, pela primeira vez, a violência psicológica está aparecendo aqui na frente. São 21 milhões de mulheres que relatam ter sofrido violência psicológica por parte de parceiro íntimo ou ex. Né? E aí vai seguido pela física, sexual, forçada a ficar sozinha, ou impedida de se comunicar com amigos e familiares. Isso é um clássico, né, do relacionamento abusivo. Ter o acesso negado a recursos básicos, como assistência médica, né, ou dinheiro. 6,3 milhões, quer dizer, a menor parcela ali, o tipo de violência, né, que acontece menos, já é muita gente. A percepção da população, ela mudou também. 65,2% dos brasileiros, eles acham que a violência contra a mulher aumentou no último ano. 52% relatam ter visto alguma situação de violência nos últimos 12 anos. É mais da metade. É muito. E aí, quando a gente fala das violências, né, sofridas pelas brasileiras no último ano, eu vou começar com esse aqui, em amarelo, 50.962 sofreram violência diariamente em 2022. E aí eu vou aqui frisar, sofreram violência diariamente, durante um ano. Né? É o equivalente a um estádio lotado, né, de futebol, sofrendo todo dia violência. E quem é o agressor? Né? Aqui, ó, aqui fala, pela primeira vez o ex-parceiro aparece como principal agressor. Então você tem, primeiro, o ex-cônjuge, companheiro ou namorado, depois você tem o atual, o cônjuge, o companheiro, o namorado, e aí depois vem aqui pai e mãe. Né? Faz sentido, está tudo muito conectado. Depois disso daqui é que você vai chegando aí nos outros, vizinho, primo, tio, professor, e por aí vai. Mas é muito ínfimo se comparado aqui com os homens, com quem essas mulheres se envolveram ou estão se relacionando. Onde ocorreu? Aqui, ó, 53,8% na casa. É dentro de casa. Se a gente somar o espaço rua, trabalho, festa, bar, não chega na quantidade de violência que essas mulheres sofrem em casa. E eu não sei se está aqui esse dado, mas as mulheres negras sofrem mais violência ainda dentro do espaço doméstico do que as mulheres brancas. Aqui a gente tem, quem são essas mulheres? Né? 65,6% negras. E aí depois você tem uma queda para 29 brancas, 2,3 amarelas, 3,0 indígenas. 57,4% tinham filhos. E aí a gente tem um negócio aqui que acaba quase passando despercebido, né, que são os episódios de violência. 4 vezes é o número médio de agressões sofridas no último ano. Entre mulheres divorciadas, a média foi de 9 agressões. Aí vamos para o segundo. 45% das vítimas, né, depois de um episódio mais grave, não faz nada. Isso é muito compreensível. Né? A gente tem um sistema todo, apesar, né, gente, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela é a terceira mais eficiente do mundo no combate à violência contra a mulher. Mas, apesar disso, a gente tem todo um outro sistema, né? Um sistema judiciário, um sistema, né, um assistente social, tem todo um público aí, né, no caminho que também não está muito preparado para atender essas mulheres. Elas sabem, muitas já tentaram e abandonaram no início, no meio do caminho. Sabe por quê? Porque elas são revitimizadas durante o processo. Elas são confrontadas de tal forma. Imagina uma pessoa que passa a vida sofrendo, né, anos, sofrendo abuso psicológico, que não é a mesma coisa que tomar um soco na cara, que tomar uma facada. E aí você chega lá e você fala, como é que você vai provar? Como é que você prova, gente, abuso psicológico? Você prova com o estado emocional dessa mulher naquela situação.
né? Ela provavelmente está em depressão, provavelmente está tendo ataque de pânico, já desenvolveu um transtorno, né? Um TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Enfim, a gente tem outros dados aqui, enfim, falando que procurou ajuda da família, ajuda dos amigos, denunciou numa delegacia de mulher, ligou para a polícia. Tem uma diferença aqui que eu acho legal fazer, tá, gente? Porque a gente tem aqui essa... Quando a gente liga para o 190, o 190 é para emergência mesmo. Tá para morrer, está sendo ameaçada naquele momento, é 190. O 180, ele é atendimento à mulher em situação de violência. Você vai receber orientações, né? Você vai poder fazer denúncias, mas ele não é o canal principal para você ligar se você estiver correndo risco de vida. Enfim, aí tem aqui as razões, né, para não procurar a polícia. 38% acabam resolvendo sozinhos. 21,3% não acreditam que a polícia pudesse oferecer solução. 14,4% não tinham provas suficientes. É muito recente, gente, a lei, agora, quer dizer, a gente tem isso, né, na Lei Maria da Penha, que a gente tem punição, né, a gente reconhece como sendo um crime a violência psicológica, mas a forma como isso foi trabalhado, e que agora é válido, né, a pessoa pode ficar reclusa, acho que de 1 ano e meio a 2 anos pelo crime. Isso é recente, ou seja, agora. Então, assim, tem muito ainda, né, para a gente trabalhar e melhorar e discutir. Mas, enfim, eu vou aqui para terminar o slide. As ações consideradas muito importantes pelas mulheres para enfrentar a violência doméstica, elas começam aqui, a mais importante é punir de forma mais severa aqueles que cometeram violência doméstica, né? A segunda mais importante é ter alguém para conversar, como um psicólogo, algum especialista em saúde mental. O terceiro é oferecer suporte legal e serviços que orientam a mulher. O quarto é ampliar a divulgação de campanhas sobre conscientização e denúncia, né, de violência doméstica para homens e mulheres. E, em último, aí está garantir o acesso às necessidades básicas para mulheres em situação de violência. Porque não comum, né, essas mulheres estão com filho. E aí, como é que você faz? Você sai daquela situação, você precisa ter um lugar para morar, você precisa de dinheiro, você precisa de comida. Isso é assustador. Às vezes ela prefere se manter naquela situação de violência do que ter que enfrentar todo um sistema onde ela não sabe se ela vai garantir o básico para ela e para o filho. Bom, tem uma outra, né, coisa que eu anotei aqui, que assim, quando a gente olha, né, para as mulheres que não têm filhos, elas representam níveis mais elevados de ofensas verbais, perseguição e ofensas sexuais. Mas quando a gente fala de soco, tapa, espancamento, esfaqueamento, tiro, isso tem uma maior prevalência entre as mulheres que têm filhos. Olha aí, ó, o ciclo. É muita loucura. Enfim, gente, vou interromper aqui o compartilhamento para voltar. Eu parei? Ou ainda está compartilhando? Você parou, Laura, para o compartilhamento. Claro. Tá bom, gente, obrigada. Né? Mas então, aí eu queria trazer aqui para vocês, eu não sei se ainda dá tempo, ou se eu estou falando demais. Eu queria trazer aqui para vocês, né, uma frase do Morgan Scott Peck, que é um psicoterapeuta americano, que ele diz que o amor é o que o amor faz, né? Amar é um ato de vontade. Isso é tanto uma intenção, né, quanto uma ação. E a vontade também implica numa escolha. A gente não tem que amar, a gente escolhe amar. Só que a gente não sabe disso. O que a gente sabe? Aquilo que a gente aprendeu no ambiente que a gente está inserido. Né? O amor, ele é uma construção íntima, mas é também social, cultural, e por aí vai. E o ideário romântico, ele atravessa tudo e todo mundo. Né? E aí sofrem tanto homens quanto mulheres nessa busca desse amor ideal, que não vai corresponder à realidade.
A gente não é capaz de ver o amor na nossa frente porque a gente sequer é capaz de reconhecer o amor. Os homens, eles não são estimulados a lidar, né, a aprender a lidar com as suas emoções, com a sua vulnerabilidade. Pelo contrário, as emoções aceitas e validadas são o quê? Raiva, competitividade, ciúme, posse. E as mulheres, elas são estimuladas o quê? A apaziguar, cuidar, se diminuir para caber, fingir, atrair para agradar. E assim elas vão sendo alienadas dos verdadeiros sentimentos. A gente mente, gente, até sobre o nosso próprio prazer. A gente finge, sabe? É uma forma de enfrentar em um confronto, de ter que entrar numa discussão mais profunda sobre a relação. A gente fala muito, ultimamente, né, da masculinidade frágil. Por quê? Porque se a gente tem que mentir para proteger o homem de entrar em contato com seus próprios sentimentos mal trabalhados, né? Para a gente não ferir a sua masculinidade, não é só por isso. É porque é também um mecanismo de proteção. Porque o homem cuja masculinidade ficaria ferida, ele é capaz de ferir. Ele não tem referência de como lidar com a frustração e com a tristeza. Então, esse homem, né, reage com o que ele conhece. O que ele conhece na nossa sociedade? É a raiva, é a violência. Os homens mentem para fingir que têm poder. Performance. As mulheres também. Tá? A gente também. Só que a gente também mente para fingir que não tem poder. Quando eu falo, gente, da desconstrução do amor e da sua importância, que isso é pela vida das mulheres, eu quero dizer que é também pelos homens, sabe? Que passam toda uma vida fingindo que o amor não importa, mas que, no fundo, anseiam também pelo amor. A gente fala muito hoje da violência contra a mulher e fala muito pouco, né, dos diferentes tipos de violência. Como a gente viu na pesquisa, né? Antes a violência física era o que prevalecia. E agora a gente tem mais mulheres alcançando poder, né? Muitas têm se tornado financeiramente independentes, e aí outras formas de violência têm sido muito utilizadas. Para quê? Para que os homens possam subjugar as mulheres. E a violência psicológica, ela é uma delas. A gente tem inúmeras formas, né? Inúmeros tipos de abusos sutis que são extremamente danosos, sabe? Tem muitos pesquisadores, tá, gente? Muitos pensadores sobre o tema do amor que trazem a mesma questão. E a questão é, os homens só podem voltar ao amor se eles repudiarem o desejo de dominar. Não dá para fazer a mesma coisa. A gente precisa sentar para conversar. Não tem como. E as mulheres também, a gente precisa se abrir, né, para a verdade, para repudiar os segredos, as mentiras que a gente conta até para si mesma, em primeiro lugar, né? Para que a gente possa, enfim, entrar em contato com as nossas potencialidades, né? Com a nossa autoconsciência. Porque quando a gente ouve os pensamentos, sentimentos, crenças do outro, fica mais difícil a gente projetar no outro a nossa idealização. Isso é o mais próximo que a gente vai chegar de amar de uma forma real. Ao invés de usar a verdade para punir, a gente precisa usar a verdade para a gente se conhecer e reconhecer o outro, né? Para enxergar e entender quem a gente é, por que a gente é assim, né? E a gente se aceitar. Isso é uma das bases da construção do amor próprio. Sabe aquela máxima? Para amar alguém, você tem que se amar primeiro? Ela é muito bonitinha, mas ela é ordinária. Porque ela gera muita confusão. Ela gera muita confusão. Justamente porque a gente não é capaz de reconhecer o amor. Muitos de nós não sentem nem que merecem amor. A gente só vai descobrir isso dentro de uma relação, que a gente está ganhando o amor direito e a gente estranha, fala, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Só depois, às vezes, da gente, né, ficar adulto, passar por inúmeros relacionamentos que são disfuncionais, né, violências de todo tipo, é que a gente acaba chegando no verdadeiro questionamento sobre o amor. É justamente pela ausência dele. E aí, só entender de onde está vindo a nossa baixa autoestima,
a nossa dependência emocional, os nossos impulsos autodestrutivos, né? Isso não é suficiente. É parte do processo, mas não é suficiente. A gente tem que trabalhar toda uma outra parte, né? Aprender a ter uma vida consciente, a praticar autoaceitação, autorresponsabilidade, autonomia, né? Autoconfiança. E, gente, quando eu estou falando de autonomia, eu não estou falando de autossuficiência no sentido, sabe? De eu não preciso me relacionar, eu não preciso de ninguém. Não é isso, né? Não é o eu me basto. A gente não se basta, gente. A gente tem necessidade da relação e do outro, né? A autonomia é diferente, não podemos confundir. Enfim, para a gente viver conscientemente, a gente vai ter que sentar e fazer uma visão crítica sobre o mundo que a gente vive. Porque a gente só vai poder se responsabilizar pelas nossas próprias ações, pela nossa vida e pelo nosso bem-estar depois disso. E a consequência disso é o amor próprio. Só que não basta, né? A gente precisa aí lutar muito por uma educação, uma sociedade mais amorosa, né? Se a gente não lutar para a gente ter uma sociedade que combata o machismo e a violência, esse amor próprio das mulheres vai continuar sendo despedaçado. Ele vai continuar sendo absorvido pelo capitalismo, que transforma o autocuidado em rotina de skincare. O amor próprio vai nos permitir com que a gente se relacione num lugar de satisfação e não de falta. Né? E essa é a ideia oposta do capitalismo, né? Porque o capitalismo trabalha com escassez. Essa conta não fecha. A gente tem que se dar o amor que a gente sonha receber do outro. Isso é que é o amor próprio. Laura, sua exposição está ótima. Tá? Você está ganhando parabéns. A Carmen está dizendo que é um tema muito importante, que tem que ser mais visto e mais difundido em todas as esferas. E só que já são 6h37 e as pessoas, ninguém até agora levantou a mão para fazer pergunta, para perguntar. Aí eu tá deixando correr, porque aí eu vou dar um tempo para você fechar, tá? Fechar uns 5, de 5 a 8 minutos, você fecha, e está muito boa a sua exposição, muito clara, e todo mundo parece estar gostando muito, né? Então, vamos te dar esse tempo para você fechar. E antes de você fechar, quero agradecer, muito obrigado. Eu que agradeço. Todos muito. Que estão aqui também assistindo, obrigada pela participação, e vou te dar esse tempo para... Enquanto isso, acontecendo perguntas, as pessoas querendo perguntar vão ter mais tempo de elaborar suas perguntas, tá bom? Tá ótimo. Então, assim, né, para completar, assim, só para finalizar, é que, assim, não basta só amor próprio, né? A gente precisa de conscientização, a gente precisa de conhecimento, né? Essa é a única forma que as mulheres vão poder se proteger, se não de todas, ao menos de uma grande parte das violências que elas estão sujeitas nas suas relações. Eu espero que, depois disso, né, depois que a gente seja capaz de perceber pelo menos o que não é amor, a gente possa ser capaz de, ao menor sinal da ausência do amor, a gente poder levantar, fechar a porta ao sair e não olhar para trás. É isso. Então, agora eu aguardo as perguntas, se houverem perguntas. Então, enquanto as perguntas não chegam, é só dar mais um dado aí que é importante, que eu acho, que os países com... Oi? A Carmen tem aqui uma pergunta. Sim. Então, eu vou abrir para a pergunta, mas só para dar um dado, que é muito interessante que os países considerados mais felizes no mundo
são os países com menor índice de feminicídio. O país com menor índice de feminicídio no mundo é a Islândia, com 0,9. O segundo vem a Dinamarca, depois Luxemburgo, Suíça, Suécia, Áustria, Reino Unido e Holanda. Tá? Isso é dado de 22, é só para confirmar tudo isso que a Laura está falando. E quem quer perguntar? Oi, boa Oi, noite. Carla. Boa Boa noite. noite. Nem seria tanto primeiro parabéns, amei tudo que você falou, muito, muito, muito bom, sabe? Eu tenho uma indicação de um filme, que à medida que você estava falando, ele se Sim. chama Terra Fria, Aham. né? Eu achei, ele se encaixa muito bem aqui na sua fala, que é de uma jovem mulher que vai trabalhar numa mina, né? Aliás, uma empresa de mineração, e acaba sofrendo aí assédio sexual, que ela tem que ficar em casa, encaixa em toda a sua fala. E aí ela consegue o primeiro processo, né, contra essa empresa. Eu achei muito interessante, e aqui também a gente colocando algumas dicas. E a minha questão é a seguinte: todo esse tema que você falou, você pontuou, toda vez que eu ia perguntar, pensava, já estava me respondendo, se encaixou muito. E parabéns também, Ecod, né, pelo tema trazido, acho muito pertinente, devia ter mais gente aqui, né? Como disse um outro palestrante anterior, na última terça, todos nós somos analfabetos de algum conhecimento, né? Sim. Então, a gente está sempre aprendendo. E eu sou assim, adoro estar sempre aprendendo, e etc e tal. Mas, Laura, dentro das escolas, a gente sofre muito, e você até pontuou isso, né? Como a gente faz para trabalhar esses assuntos que são sempre vistos como realmente como um tabu? Toda vez que a gente vai falar nesse assunto, eu trabalho com história, trabalho também com sociologia, então a gente está sempre ali caminhando, inclusive a sua fala está muito dentro do meu trabalho, do conteúdo que eu vou ministrar amanhã, então me deu muita luz aqui, muito bom mesmo. E como trabalhar isso, por exemplo, nas crianças lá de 6, até antes, nas pequenininhas? Você teria assim, uma dica, um livro, um filme, ou em todas as idades, né? Porque quando a gente começa a falar nisso, os pais já vêm, né? Ou a própria escola, ela já começa a te podar. Não pode falar de aborto, não pode falar de assédio, não pode falar daquilo. Sim, gente, mas como então a gente vai conduzir essas jovens crianças, adolescentes e pré-adolescentes, para que eles possam compreender que muitas vezes isso acontece nessas famílias, né? E eles não conseguem perceber, até mesmo para ajudar, né? Essa família que está aí meio desajustada. Tem algum caminho, alguma luzinha? Como é que a gente pode fazer? Obrigada. Obrigada a você pela pergunta. É muito complicado, né? Porque a gente precisava justamente, como muitas vezes a violência vem desse núcleo familiar, a escola acaba sendo esse outro lugar que deveria ter um olhar, né? E deveria ter uma abordagem já preparada para observar, detectar e dar o apoio para essas crianças. Mas assim, você como professora, a gente individualmente, dentro de uma instituição, a gente tem muito pouco poder para fazer isso, principalmente aqui no Brasil, dentro do cenário político que a gente vive, né? É muito difícil disso ser mal interpretado. Então, assim, acho que o que vale sempre, um caminho que é válido, se não tem um educador parental trabalhando junto com a escola, tem um psicólogo. Então, tem que ser trabalhado não só em uma matéria, mas talvez, dependendo do tema, em várias matérias, de uma forma conjunta e de uma forma indireta, né? Como que esse assunto pode ser trazido? Não, nunca de forma direta, porque são crianças, né? Mas como que a gente vai ensinando o limite? Começar a trabalhar isso, né? O limite do corpo do outro, o que que pode, o que que não pode, o que que é legal, o que que não é legal, né? O que que pode tocar, o que que não pode, o que que incomoda cada um. Não tem outra forma de fazer isso se não é um comprometimento, uma política da escola, sabe? Na verdade, deveria ser algo da escola e
da casa, né? Algo que fosse trabalhado, debatido, faz uma semana de debate sobre o tema, sabe? Claro, voltado para as suas respectivas, respeitando as faixas etárias e a capacidade de compreensão, mas assim, não pode ser deixado de lado. Não pode, porque é na escola que a gente percebe o que acontece em casa. Tanto que você citou, achei muito interessante, né? Você citou aí filósofos, matemáticos, né? As citações que você passou para a gente, Pitágoras, Aristóteles, ou seja, exatamente isso que você colocou, de trabalhar essa multidisciplinaridade, né? Não ficar apenas com um conteúdo. E isso Sim. também se torna muito difícil, né? O de matemática não vai trabalhar, o de biologia talvez não trabalhe, mas que deveria, né? Então tá, joia. Muito obrigada. Parabéns, viu? Imagina. Mais alguma pergunta? Alguma fala? Eu faço uma pergunta, Laura, que não consegui perceber na parte final, a ligação da questão do amor à questão do capitalismo. Ah, então, você quer que eu fale mais um pouquinho sobre isso? Até porque, olhando o exemplo que a FRI trouxe de indicadores, a Islândia tem uma questão de capitalismo e confortável para as pessoas. O que é que tem uma coisa a ver com a outra? Então, quando eu trago o capitalismo, né, eu trago capitalismo porque o capitalismo ele tem essa estrutura, que é uma Então, faço já a segunda pergunta. Qual é a sociedade hoje em dia que consegue viver sem capitalismo, sem capital? nenhuma. A gente está para todos os lados com o capitalismo. Eu acho que a questão é que assim, não é vamos pegar hoje, fazer uma revolução, acabar com o capitalismo, que a gente vai resolver o problema da violência com as mulheres, que a gente vai resolver o problema do racismo, que a gente vai resolver, sabe, uma série de outras questões. Não é isso, mas a gente também não pode negar que o capitalismo tem um sistema opressor, sim, e ele está ligado a outras formas, né? O sistema que a gente tem, patriarcal, essa linearidade de pensamento, por exemplo, ela é um pensamento capitalista. Ela é uma linearidade porque ela é uma coisa que trabalha numa linha de produção, é uma coisa que anda para cá, sabe? Que tem a ver também, por exemplo, com a libido masculina, que é linear. Ela obedece a mesma coisa, o capitalismo também. Mas quando eu citei o capitalismo, não era no sentido de vamos derrubar, né, o capitalismo que a gente vai resolver esse problema. Porque eu acho que, na verdade, a gente tem uma série de questões que estão para além do capitalismo. Né? Não é? O capitalismo não é o único sistema opressor que usa violência. Quando eu falei do capitalismo ali no final, eu quis dizer que é muito fácil o capitalismo pegar determinadas ideias, né, e engolir essas ideias, mastigar e transformar numa outra coisa, que é entregue para a gente. Por exemplo, eu estava falando do autocuidado, né? O que a gente tem, o capitalismo faz, né? Que as empresas fazem? Elas pegam, as mulheres estão falando de autocuidado, de amor próprio, elas transformam isso em rotina de skincare. Quando se fala de autocuidado, cuidar da sua pele é uma parte do autocuidado. Porque a pele faz parte do corpo inteiro e é uma questão de saúde, né? Mas autocuidado é você também conseguir marcar um médico para resolver aquela dor que você está enrolando, né? Autocuidado é uma série de coisas que você faz para cuidar da sua saúde mental, da sua saúde física, da sua saúde emocional, né? Você ser capaz de se cuidar, sem precisar que alguém fique em cima de você, mandando você fazer. E o capitalismo ele é ótimo em pegar essas coisas, essas questões e demandas, e transformar isso num produto. Isso para as mulheres que não têm consciência, pô, a mulher está lá e ela acha que ela passar uma parte do dia dela se dedicando a se cuidar para não ter ruga e ficar mais bonita, esticada, ela está se cuidando, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, quando eu falo no capitalismo, com esses sequestros que ele faz,
de questões, de causas que são muito maiores e que ele não quer, não tem interesse, não vai dar conta. Até porque a gente sua não pergunta. sabe direito. Desculpa. Nada. Eu queria saber se eu respondi a pergunta do Zeferino. Não, é que às vezes isso dava para outra conversa, porque misturar que o capitalismo teórico na sua essência visa a criação de lucro para o bem-estar das pessoas. E outra coisa é a ganância das pessoas à custa do capitalismo. São coisas diferentes. Portanto, o capitalismo não é perverso. O investimento não é perverso. E confundir as duas coisas com ganância e com outras coisas é deturpar o que é o capitalismo. Porque o capitalismo, por isso é que às vezes rotular a ganância como capitalismo é que eu acho que é preciso às vezes algum cuidado. Mas pronto, isso foi ficava para outra conversa. Sim, eu acho que isso rende uma conversa muito interessante, inclusive. E isso vai para outro lado também, isso foge um pouco ao que você está falando, né? Porque na Islândia, como nos demais países nórdicos, é um modelo de democracia social, né? E é bastante interessante esse modelo de democracia social, com muito dinheiro aplicado em políticas públicas. E o exemplo que eu dei primeiro, dos Estados Unidos, não é bem assim, não tem tanto dinheiro assim aplicado em políticas públicas. Tem muito dinheiro aplicado na ganância e no mecanismo do lucro através da ganância. Não é você ter lucro. Tem muito islandês, muito sueco, muito dinamarquês, que tem muito lucro nas suas empresas. Não tem nada demais. Esse lucro, com certeza, muito desse lucro, você sabe para onde vai o dinheiro e ele é reinvestido em políticas públicas. Nos Estados Unidos já há uma diferença, porque quando eu brinco falando que Hollywood sequestrou o amor, aprisionou o amor e vendeu o amor igual vende a calça jeans, que os Estados Unidos o mestre de vender calça jeans como liberdade, como um artigo libertário, isso é o oposto. Eu coloquei como uma coisa, e agora estou colocando como uma coisa oposta. Mas foge do que você está falando, Laura. E como eu estou com asma, eu quero pedir desculpas a todos, e eu vou deixar você em excelentes mãos, né, para fechar essa live, que foi muito boa. Agradecer mais uma vez a você e a todos que estiveram aqui. Melhoras. Eu vou ter que sair para poder usar meu remédio. Também, obviamente, até por respeito a esta parceria, nós agradecemos, mas também não vamos prolongar muito mais, porque normas já ficamos mais ou menos por este time. Mas parecia-me que há bocado estava aqui só uma mão do Nino para colocar uma questão já agora. Mas as melhoras, filho. Sim, eu tenho que... Gente, desculpa, mas eu tenho que sair, eu já estou ficando rouco. Eu tenho que sair para tomar meu remédio, que ele tem lá. Obrigado. Tchau, Nino. E até a próxima. Tchau, melhoras. Obrigada. Nino. Muito boa noite. Boa noite, Nino. Ok. Laura, gostei imenso da sua fala, mas não é no sentido de fazer perguntas, porque já foi direcionada algumas perguntas aí de rasteira, mas a minha pergunta não é bem pergunta, é mais uma contribuição, no sentido se, de facto, essas realidades contemporâneas não é só no Brasil, é a nível do mundo, não é? E isso tem pesos no ponto de vista cultural que nós herdamos. Então, eu creio que para podermos inverter isso é realizarmos projeto de família onde as próprias instituições, o Estado em si, tinha que se evidenciar no sentido de a comunicação ser a chave.
A comunicação será a chave para podermos trabalhar, então, nesta uniformização, para que não haja essa desconstrução no amor. Então, a comunicação é fundamental para podermos potenciar as capacidades emocionais e espirituais dos indivíduos. Quero dizer que o chave mesmo é a educação. O exemplo que a doutora Freire disse e frisou de alguns países nórdicos, o sucesso é a educação. E quando nós estivermos a falar de educação, o ponto focal vai ser humanização em todas as instituições. Quando nós pusermos o pendor de humanização, então aí nós apanhamos o topo da pirâmide e vamos viver na paz e no amor. Muito obrigado. Obrigada a você. Você me fez lembrar de Ubuntu, né? Preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. É isso, né? Toda uma sociedade para a gente se recriar. Gente, muito obrigada. Agradeço demais. Foi uma noite muito especial. Obrigado a nós. Gostei muito de estar aqui com vocês. Obrigada pela acolhida. Obrigado. Nós, algumas das pessoas que estão aqui já são habituês. Nós há 3 anos temos sempre um tema sempre de abordagem, pegando as palavras da Carmen, estamos sempre a aprender uns com os outros. Na próxima semana vamos dar um salto à questão das novas tecnologias e o que é que elas nos estão a afetar a todos nós. E, portanto, fica o convite. O link é sempre o mesmo, o indicativo da reunião. E como nós costumamos dizer, à terça-feira às 21h de Lisboa, acontece qualquer coisa aqui na AECOD. Portanto, é um gosto imenso e obrigado a todos. Mais uma vez tenho dado presente. Boa noite e obrigado a todos. Muito obrigado. 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 Um abraço para todos e obrigado, queridos Obrigado. homens e mulheres presentes. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigada, gente. Boa Obrigada, noite. boa noite. Boa noite.